Descubra a emocionante história da morte de Noé e o fim de sua linhagem. Hoje vamos mergulhar em mais uma história bíblica incrível. Prepare-se para conhecer os detalhes surpreendentes sobre a morte de Noé e o desfecho de sua linhagem. Noé, conhecido por sua justiça e obediência a Deus, viveu uma vida longa e repleta de eventos marcantes, desde a construção da arca para salvar a humanidade do dilúvio, até o estabelecimento de sua família após o grande evento. Noé foi um exemplo de fé inabalável. Contudo, chegou o momento em que Noé, já em idade avançada, encerrou sua jornada terrena. Sua morte foi um momento de luto para seus familiares e seguidores, mas também marcou o início de uma nova fase na história de sua linhagem. Após a morte de Noé, seus descendentes enfrentaram um período de incertezas e desafios sem precedentes. A liderança carismática e a presença reconfortante de Noé já não estavam mais presentes para guiar sua linhagem, deixando um vazio emocional e espiritual entre aqueles que o consideravam pilar de força. Com a ausência física do patriarca, surgiram divisões internas e conflitos de interesses dentro da família de Noé. Alguns descendentes buscaram manter viva a chama da fé e da tradição familiar, enquanto outros se viram tentados por caminhos mais fáceis e questionáveis. Essa transição geracional foi marcada por escolhas difíceis, que moldariam o destino dos descendentes de Noé e testariam sua capacidade de manter os valores transmitidos por seu antepassado ilustre. Após a morte de Noé, a linhagem de seus descendentes enfrentou um período de transição desafiador. Sem a presença física do patriarca para orientá-los, surgiram divergências sobre quem deveria assumir o papel de liderança e guiar o grupo familiar. Alguns dos descendentes mais próximos de Noé reivindicaram o direito de liderança com base em laços sanguíneos, enquanto outros argumentavam que a liderança deveria ser atribuída àquele com maior sabedoria ou experiência. Essa disputa interna gerou tensões e divisões que ameaçaram desestabilizar a unidade da linhagem de Noé. A ausência do líder carismático e respeitado como Noé deixou um vácuo de autoridade que precisava ser preenchido rapidamente para evitar conflitos ainda maiores entre os descendentes. Nesse contexto delicado, as decisões tomadas pelos membros da linhagem de Noé moldariam não apenas o seu próprio destino, mas também influenciariam as relações familiares e a coesão do grupo diante dos desafios que estavam por vir. Alguns dos seus descendentes mais próximos, influenciados por suas próprias ambições e desejos egoístas, começaram a se afastar dos ensinamentos e valores que Noé tanto prezava. Movidos pela ganância e pela busca por poder, esses descendentes passaram a agir de forma desonesta e injusta, traindo assim o legado de retidão deixado por seu ilustre antepassado. As disputas internas se intensificaram à medida que a moralidade foi sendo deixada de lado em troca de benefícios pessoais. Essa ruptura com os princípios éticos estabelecidos por Noé gerou um clima de desconfiança e hostilidade entre os membros da linhagem, colocando em xeque a coesão familiar e o futuro da descendência de Noé. Os descendentes que habitavam as terras próximas aos rios férteis começaram a expandir seus territórios em direção às regiões montanhosas, ricas em minerais e recursos naturais. Essa expansão territorial gerou conflitos com os povos nômades que tradicionalmente ocupavam essas áreas, resultando em confrontos sangrentos e disputas pela hegemonia. As batalhas pelo controle das rotas comerciais e das fontes de água se intensificaram, levando a um cenário de violência e instabilidade na região. Os descendentes de Noé, antes unidos pela linhagem comum, agora se viam divididos por interesses territoriais e econômicos conflitantes.
As alianças entre os clãs se desfizeram à medida que cada grupo buscava garantir sua própria segurança e prosperidade, sem considerar as consequências devastadoras desse conflito fratricida para o legado de Noé e para o futuro de sua linhagem. Após a morte de Noé, as consequências dos atos dos descendentes se manifestaram de maneiras inesperadas e profundas. Alguns dos descendentes mais próximos, sentindo-se desprotegidos e desorientados sem a figura paterna de Noé para guiá-los, buscaram refúgio em práticas obscuras e proibidas, afastando-se cada vez mais dos ensinamentos de retidão e bondade. Essa deriva espiritual levou a eventos sombrios e perturbadores dentro da linhagem de Noé, culminando em uma série de tragédias que abalaram as estruturas familiares e colocaram em xeque a própria sobrevivência do legado deixado por Noé. As disputas internas se intensificaram à medida que segredos antigos vinham à tona, revelando traições inimagináveis e pactos sinistros que ameaçavam corroer o tecido moral da linhagem. O destino dos descendentes de Noé tornou-se incerto diante das escolhas sombrias que alguns membros fizeram, lançando uma sombra sobre o legado de justiça e fé que Noé havia construído ao longo de sua vida. A morte do patriarca revelou não apenas a força dos laços familiares, mas também a fragilidade da natureza humana quando exposta às tentações do poder e da ganância. Mesmo após a morte de Noé, seu legado perdurou entre aqueles que mantiveram viva a chama da fé e da esperança. Em dias melhores, os descendentes mais fiéis a seus ensinamentos reuniram-se em assembleias sagradas para relembrar as histórias de coragem e sabedoria transmitidas por Noé. Eles ergueram monumentos em sua homenagem e preservaram os registros escritos sobre suas jornadas e feitos extraordinários. A memória de Noé tornou-se um símbolo de perseverança e devoção, inspirando não apenas sua linhagem, mas também outros povos que ouviam falar daquele que sobreviveu ao dilúvio. As gerações futuras honraram o legado de Noé através de rituais sagrados e práticas benevolentes, mantendo viva a esperança de um mundo mais justo e compassivo, tal como Noé havia sonhado. Assim, a morte do patriarca não representou o fim, mas sim o início de uma nova era de compromisso com os valores eternos deixados por ele. Os descendentes que permaneceram fiéis aos seus ensinamentos enfrentaram desafios extraordinários para manter viva a chama da fé e da justiça em um mundo cada vez mais dominado pela corrupção e pela violência. Diante das tentações do poder e da ganância, esses descendentes se tornaram exemplos vivos da força interior e da perseverança necessárias para resistir às pressões externas e permanecer íntegros em suas convicções. Em meio à escuridão que ameaçava engolir a linhagem de Noé, esses herdeiros da fé continuaram a propagar a luz da esperança e da compaixão, guiando não apenas seus familiares, mas também estranhos que buscavam abrigo em tempos turbulentos. Suas vidas exemplares tornaram-se testemunho do legado eterno deixado por Noé, inspirando outros a seguirem o caminho da retidão mesmo diante das adversidades mais severas. O legado espiritual deixado por ele transcendeu as barreiras do tempo, tornando-se um farol de sabedoria para aqueles que buscam orientação em meio às tribulações da vida. Os ensinamentos de Noé sobre fé, justiça e perseverança continuaram a ecoar através das eras, inspirando gerações futuras a seguirem um caminho de retidão e compaixão. Suas palavras foram registradas em escritos sagrados e transmitidas oralmente de pais para filhos, mantendo viva a memória do patriarca que sobreviveu ao dilúvio. As lições aprendidas com a vida de Noé serviram como bússola moral para os descendentes que buscavam honrar seu legado e construir um mundo mais justo e solidário.
Assim, a morte física de Noé marcou o início de sua imortalidade espiritual, cuja luz continua a guiar aqueles que buscam a verdade e o amor incondicional. Ao refletirmos sobre a morte de Noé e o fim de sua linhagem, somos confrontados com a transitoriedade da vida e a importância de deixarmos um legado significativo para as futuras gerações. A história de Noé nos ensina sobre fé inabalável, coragem diante das adversidades e compromisso com os valores mais elevados. Sua jornada não foi isenta de desafios, mas sua determinação em obedecer aos planos divinos o tornou um exemplo de retidão e confiança no Criador. Ao partirmos desse relato milenar, somos convidados a avaliar nossas próprias escolhas e ações, buscando inspiração na figura de Noé para construirmos um mundo mais justo, solidário e compassivo. Que a memória do patriarca que sobreviveu ao dilúvio continue a nos guiar em meio às tempestades da vida, lembrando-nos da importância de mantermos viva a chama da esperança e da fé inabalável no amor divinabalável. Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Espero que tenham apreciado essa narrativa envolvente sobre a morte de Noé e o desfecho de sua linhagem. Fiquem ligados para mais conteúdos emocionantes aqui no canal. Até o próximo vídeo.